você. É fundamental que eu e você possamos entender qual é o objetivo desse estudo. O grande objetivo é que a minha e a tua vida possa funcionar à luz da palavra de Deus. E que nós possamos também entender, sem ser religioso, sem ser exagerado, absolutamente, o que é bênção e maldição à luz da palavra de Deus, né? Tem uma estratégia, quero ouvir vocês também, tem uma estratégia pessoal, né? Para uma vida próspera, e depois nós vamos saber o que é prosperidade à luz da Bíblia, né? A prosperidade não está necessariamente baseada em riquezas pessoais, físicas ou materiais. Pode fazer parte, sim, mas não é necessariamente só isso, né? Seria isso um pecado? Projetar? Procurar diferentes formas de sucesso pessoal? São duas perguntas que ficam aí, para que depois a gente possa, à luz da leitura, eu creio que a resposta ela virá naturalmente na nossa mente. Vamos abordar juntos o que a palavra de Deus tem para nos guiar para uma vida com propósito, verso a bênção, já estabelecida pelo Senhor Deus para todos os que invocam o seu santo nome. O primeiro princípio é, nós cremos, né, à luz da palavra de Deus, que o nosso Deus ele não será pego desprevenido. Não sei se você está entendendo, eu quero chegar. Deus, ele já tem tudo pronto e preparado para mim, para a tua história. Deus não está preparando a bênção para mim. Deus está preparando a mim para a bênção. Você está entendendo? Deus não está preparando a bênção para você. Não, já está tudo pronto. Porque, na verdade, o que, é que a Bíblia fala? Que nosso Deus, ele era, ele é e ele será. Então, Deus navega no tempo, mas ele não faz parte do tempo. Não sei se você está entendendo. Ele navega dentro do tempo, mas o tempo, o espaço, o movimento, para Deus é a mesma coisa. Ele era, ele é e ele será. Então, na verdade, o que acontece? Ele participa conosco, mas para ele é tudo a mesma coisa. Então, Deus jamais. Primeiro pensamento que você tem que ter hoje, à luz deste estudo, é: Deus jamais será pego desprevenido. Ou seja, tudo aquilo que ele tem preparado para você e para mim já está pronto. Agora, existem circunstâncias que podem favorecer ou desfavorecer essa bênção ser derramada na minha e na tua vida. Vamos abordar juntos o assunto da palavra de Deus, tem para nos guiar para uma vida com propósito, verso a bênção já estabelecida antes da fundação dos tempos, vou colocar essa vírgula aqui, pelo Senhor Deus para todos que invocam o seu santo nome. Quando falamos de bênção do Senhor sobre o homem, essa está relacionada diretamente com tudo que Deus predispôs. Ou seja, tudo que ele já predeterminou ou pré-ordinou que fosse derramado sobre a igreja, que fosse derramado sobre seus filhos, que fosse derramado sobre seus servos, fosse derramado sobre todos aqueles que invocam o seu santo nome, né? Segundo um decreto divino inviolável, ou seja, independe da minha ou da tua vontade. O que Deus ele determinou, eu vou falar assim, o homem não tem poder de determinar, porque você vê muito isso aí, né? Algumas igrejas eu determino, não, vou determinar com base em quê? Agora, Deus, que é soberano, sim, ele sendo o detentor, ou seja, o todo-poderoso, o universo pertence a ele. Ele sim decreta, ele sim determina. Então, assim, tudo aquilo que ele estabeleceu e decretou para a sua igreja e para todos aqueles que fazem parte da sua igreja, não são bênçãos que não podem ser revogáveis. Por quê? Porque o próprio Deus não duela com o seu próprio caráter. Deus não pode duelar com o seu próprio caráter. Ou seja, as bênçãos que foram derramadas espirituais nas regiões celestiais através de Jesus para a igreja, essas permanecem invioláveis. Essas bênçãos permanecem invioláveis. São bênçãos invioláveis. Amém, irmãos? Alguém até aqui está sendo claro? Por gentileza, eu gostaria que os irmãos pudessem levantar a mão e dar um joinha ou dizer amém. Não me deixe, né, passar direto, não. Eu quero que, em nome de Jesus, possa ser claro o meu linguajar para os irmãos. Primeiro aspecto é esse: Deus preparou para as nossas vidas bênção. Em fato, tem um versículo que fala: eis que vos propõe a bênção e a maldição. Né? Para quem seguir bênção e para quem não seguir maldição. Mas lá no fundo Deus fala assim, ó: escolhe, porém, a bênção. Escolhe, pois, a bênção. Quer dizer, ele ainda dá uma direção para a gente. Por quê? Porque Deus, o prazer de Deus é que toda a humanidade, que todos os seus filhos, seus servos,
possam ser abençoados, ter uma vida abundante na sua presença. Quando falamos de bênção e maldição sobre um homem, essa está relacionada diretamente com tudo o que Deus predispôs. Já lemos sobre isso. Um decreto divino inviolável, humanamente. Então, o homem não pode, absolutamente não tem poder para cancelar aquilo que Deus determinou. E eu vou falar a você, Deus pode sim determinar, segundo circunstâncias as quais ele mesmo criou. Então, existe critério estabelecido por Deus que ele mesmo determinou algumas circunstâncias que independe da vontade humana. Depende da posição do homem em obedecer a sua palavra, isso sim. Mas não depende do homem tirar, entendeu? Ou acrescentar aquilo que Deus já estabeleceu. Antecipadamente, critérios pelos quais eu e você possamos usufruir dos benefícios por ele já liberados através da sua imensa graça sobre graça. E aqui eu quero já estabelecer um parêntese muito abençoado. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus já ordenou sobre a igreja não vem por mérito da igreja, não vem por bondade da igreja, não vem por práticas da igreja que tenta se aproximar de Deus. Não. Tudo isso foi liberado por Deus através da sua graça sobre graça. Então, Deus gratuitamente, por amor de si mesmo, né, estabeleceu para a igreja benefícios através da cruz, do Calvário, do sacrifício do seu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré. Atualmente, muito se conversa, prega e estuda sobre o tema quebra de maldição. Algum irmão pode levantar a mão e pode abrir o microfone e falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre quebra de maldição? Joel, hein? Joel, Felipe, Edmilson, Larissa. Muito já se falou sobre quebra de maldição, sim ou não? É, pastor. Exatamente. Mas existem algumas coisas que nós abordaremos aqui juntos e vocês vão ver aqui. Quebra de maldição, pois todos nós queremos ser abençoados por Deus. Então a pergunta que fazemos constantemente é: como podemos quebrar a maldição que porventura esteja em nossa vida e automaticamente receber a bênção de Deus? Essa é uma pergunta. Como é que nós podemos? Como podemos saber se estamos em maldição ou estamos em bênção? E se porventura existe uma maldição hereditária das gerações, como posso quebrar essa maldição e usufruir do benefício gratuito da bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa? A Bíblia nos revela no livro de Deuteronômio 11, 26, 29 o seguinte, né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor, né? Deus, e hoje vos ordena. A maldição se não cumpridos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e não vos desviarem do caminho, né? Não, e mais vos desviar do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceste. Através destes versículos, podemos verificar que para sermos abençoados por Deus é muito simples. Basta Obedecer. obedecer. Obedecer a critérios já estabelecidos por Deus. Então, quem cria, uma coisa que é fundamental, quem cria estabelece as normas. Quem cria estabelece os critérios. Esse é o primeiro ponto que nós devemos já falar. Ou seja, Deus foi ele, o criador da humanidade. Criou, formou, resgatou, comprou. Nós somos deles porque ele nos fez e nós somos deles, propriedade particular de Deus, porque ele nos comprou também. Além de nos criar, ele nos comprou. Somos deles 2, 3, 4 mil vezes. Pertencemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Vamos continuar aqui então? Mas não é tão simples assim, porque o homem possui um coração enganoso e corrupto. Né? Enganoso é o coração do homem. Vocês lembraram aqui da. Tá vendo? O coração do homem é enganoso, como diz a palavra de Deus. Mais do que todas as coisas é perverso e perverso.
quem conhecerá, né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui tem Jeremias, né, que fala a respeito disso, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, às vezes, projeta coisas que não são completamente favoráveis, né? Aquilo que Deus tem já preparado para toda a humanidade. Então, é fundamental que você e eu possamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala assim, guiado pelo Espírito Santo, parece assim um discurso altamente religioso. Não. Você servir a Deus é uma coisa maravilhosa. Por quê? Estamos falando aqui para pessoas que já servem a Deus, e glória a Deus por isso, mas é fundamental que essa fé não vire um fedeísmo. Ou seja, não é a fé na fé, é a fé num Deus que é santo, a fé num Deus que é vivo, a fé num Deus que fala, a fé num Deus que confirma, a fé num Deus que tem provido o nosso sustento a cada dia, um Deus que está conosco no monte, como já cantamos no sábado, e um Deus também que é um Deus que está conosco no vale. Às vezes nós queremos celebrar um Deus na vitória, mas quando está na derrota nós não confiamos, né? Ou na dificuldade, podemos perder batalha, mas a guerra é do Senhor. Então, assim, não sei porque eu entrei nesse prisma aqui, mas se você estiver afrontando algum tipo de batalha, o segredo para vencer é obedecer e crer que Deus continua sendo soberano e sentado no alto e sublime trono, né? E não confiar absolutamente no próprio coração, porque como a Bíblia já falou aqui, o coração do homem engan, é enganoso. Então é indispensável que a gente possa estar sempre ligado na presença e na palavra de Deus. Rapidamente aqui que eu tô. Temos também um adversário, o diabo, que anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Diz o versículo. Porque o diabo, vosso adversário, redor, bramando por leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Sabemos também, né, que temos um adversário e é fundamental que a gente possa entender quais são as armas e as armadilhas que esse adversário ele pode, porventura, preparar contra a igreja, contra as nossas vidas. Então, conhecendo as suas armadilhas, podemos antecipar a vitória. Ou seja, Deus ele nos dá o escape, diz a Bíblia, né? Que antes que venha a aprovação, o próprio Deus já nos deu o escape. Ele, o diabo, tá vendo? Vem com suas astúcias, mentiras e muitas pessoas caem direitinho em suas armadilhas e ficam presos no pecado. Né? Faremos, olha aqui agora rapidamente, faremos uma análise sobre o que é a palavra pecado com todas as suas derivações. Deixa eu trocar aqui, irmão, rapidamente. E exatamente aqui. Então, ok. File esse aqui mesmo. Pensava que o file não era esse, mas na verdade é. Só esse no comecinho aqui que tava. A palavra pecado. Os irmãos estão aqui comigo, né? Vamos ver. Vamos continuar aqui. Aquele que quiser deixar também se quiser deixar o microfone aberto, fique à vontade. Bem, se quiser deixar o microfone aberto, pode ficar à vontade. Inclusive, amanhã a gente pode estar junto, fazendo uma análise. Ok? A palavra pecado deriva do latim peccatum, derivado do verbo peco. Tropeçar, tropicar, ou dar um passo em falso, enganar-se, pecar, que seria usado pela igreja por causa do caráter popular expressivo. Aqui tem um dicionário eletrônico que se pode consultar. Uma referência que eu peguei alguma na internet, os estudos que nós preparamos. Qual a diferença entre iniquidade e pecado? Né? Temos aqui a resposta. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais grave. Alguém pode dar um exemplo de um pecado? Um pecado
e uma iniquidade. Por gentileza, eu gostaria que os irmãos também participassem. Um pecado, uma iniquidade, um tipo de iniquidade, como a Bíblia fala, alguns iníquos. Se algum irmão quiser fazer essa análise, eis a oportunidade, né? Pecado, a Bíblia fala que nós pecamos todos os dias por pensamentos, obras e palavras. A Bíblia fala que aquele que vive na prática do pecado não é filho, né? Nós pecamos involuntariamente. E quem diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Mas o sangue de Jesus nos cobre todo dia. A misericórdia de Deus toda manhã vem nos renovando. Pecados involuntários. Mas a pessoa que vive na prática voluntária, ou seja, pecados pré-meditados, pecados não é involuntários, pecados voluntários, peca conscientemente. E eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele nos adverte. É impossível uma pessoa que serviu a Deus, que serve a Deus, viver uma vida de engano, viver uma vida de pecado e não ter da parte de Deus um sinal. É impossível. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Agora, o Deus que hoje é o nosso advogado, lá na frente vai ser o nosso juiz. Então, é fundamental que a gente possa entender que a misericórdia de Deus ela é a causa que nós não somos consumidos. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas nós não podemos esquecer que Deus também ele é justiça. Vamos continuar aqui agora, né? Iniquidade é um pecado voluntário e quase como um abomínio diante de Deus. As pessoas que praticam maldades maliciosas e fazem de uma maneira consciente, constante, sabendo que é um erro grave, né? Um exemplo, um estupro premeditado e outros tantos, pedofilia premeditada, entendeu? Um assassinato premeditado, ou seja, a pessoa preparou, teve intenção, cumpriu o ato. Então, uma pessoa iníqua. Por exemplo, os ninivitas. Os ninivitas, nós falamos sobre isso na semana passada, no culto, né? Da maldade deles. Além de ser arrogantes, viver na luxúria, presunçosos, eles eram malvados, eles praticavam terror nas pessoas. E algumas das civilizações antigas, a diretura, eles tiravam a pele da pessoa antes de sacrificar. Eles arrancavam a pele do corpo. Então, era uma maldade extrema, né? O que Jesus falou sobre pecado? Outra pergunta. O pecado destrói. Olha aqui. O pecado destrói. Quero que você possa estar vendo aqui comigo. O pecado destrói a nossa relação e a nossa proximidade e intimidade com Deus. O pecado nos rebaixa, nos humilha e não podemos negar que nos paralisa. Pecado paralisa. A pessoa fica presa no engano, a pessoa fica presa no erro. É a mesma coisa de quem fuma. A pessoa que fuma não sente os dedos fumando, não sente o dedo com cheiro de cigarro. Mas para quem não fuma, você pode estar a 1 quilômetro, você sente, bater o vento, você sente o cigarro. Eu digo a você porque isso é uma realidade. Às vezes, parente que fumava, que passa longe assim, você sente que a pessoa está chegando. Mas a pessoa mesmo que fuma, ela não consegue ver. O pecado é a mesma coisa. A pessoa que às vezes está em pecado, e nós vamos entrar nessa faixatura a falar o tipo de pecados, né? Hoje nós vamos estar dando uma aula aqui para que o nosso coração possa nos achegar cada dia mais e mais a Deus. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Agora, existem fases e tipos de pecados que paralisam a vida do ser humano, tanto da mulher como do homem, como do casal e vice-versa, né? Da família, né? Pecados hereditários, pecados de gerações, pecados premeditados, né? Pecados involuntários. Então, tudo isso causa um afastamento da presença de Deus. E quando a presença de Deus não se afasta, entra a presença do inimigo. Por quê? Na mesma casa não pode habitar dois senhores. Deus nos quer de pé. Por isso, ele quer perdoar os nossos pecados. Mas precisamos nos arrepender deles. Eu lembro que um pastor falou uma vez uma coisa muito importante, e eu sou completamente de acordo, ele disse que a humanidade não será julgada pelos muitos pecados cometidos, mas a humanidade será julgada pela graça que ela deixou de aceitar. Negou a graça, né? A humanidade não será julgada pelos pecados cometidos, mas pela graça que ela renunciou. Então, quando nós confessamos nossos pecados, o que é que a Bíblia fala? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoe todos os nossos pecados.
são heresias, né? Tipo de pecado são, né? Heresias, sacrilégio, blasfêmia, profanação, perversão, transgressão, violação, né? Quais são os exemplos de pecado? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba. Nós falaremos brevemente sobre alguns deles agora, para que você e eu possamos estar, assim, sabendo ao menos sobre isso, alguns tipos de pecado. Nós não tiraremos muito ao longo, o estudo é bastante grande, nós temos mais ou menos umas 8 páginas para discorrer. Hoje nós faremos 2, 3 páginas e daqui a uns 2 dias nós faremos de novo, faremos na terça e na quinta. Amém, irmãos? Então, assim, agora, já falou sobre pecado, heresia, sacrilégio, blasfêmia, né? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Vamos falar rapidamente sobre alguns temas só, e depois nós queremos concluir. Quais são os pecados da Bíblia? Os 7 pecados são a soberba, né? Falamos, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e a preguiça. Soberba. Soberba pode ser definida como orgulho excessivo. Vamos discorrer sobre cada um desse tema, né? Avareza. Avareza também é chamada sobre ganância, de ganância. É o apego excessivo, veja, que não existe um equilíbrio. É um apego excessivo aos bens materiais e ao o dinheiro. Tem a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Gula, vamos falar rapidamente sobre isso aí. Lembre que o tema da nosso estudo é bênção ou maldição. Você decide. Então, eis que vos propõe a bênção e a maldição. Existe algum... Já falei que o nosso adversário, ele é astuto, diz a palavra de Deus, né? Ele é astuto, está ao nosso derredor, querendo tragar. Tragar, para você que não sabe, alguns já sabem, eu creio, entendeu? É engolir sem mastigar. Então, o Satanás está tão furioso com a igreja, com a tua vida e com a minha, que se ele pudesse, ele nos engolia sem mastigar. Então, é fundamental que a gente possa ter da parte de Deus as armaduras necessárias, e não são armaduras humanas, mas espirituais, como diz a Bíblia, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, Deus está nos dando uma estratégia do céu para conhecer as armas do inimigo. Estamos falando sobre tipo de pecado, não como uma acusação pessoal, mas para que eu e você possamos ser iluminados e não venhamos a cair nesse erro, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Gula. O sucesso demora, dá trabalho e dói, mas dói menos e dá menos trabalho do que o fracasso. Então, assim, o sucesso demora, porque nós estamos vivendo um período de uma geração micro-ondas. As pessoas querem obter tudo o máximo e tudo instantaneamente. Então, o sucesso demora, como diz a palavra de Deus, dá trabalho e dói, mas dói menos do que o fracasso. Por quê? Quantas e quantas pessoas estão aí sendo guiadas pelo fracasso cotidiano e às vezes não conseguem enxergar o pouco, né, que Deus tem sustentado, Deus tem dado graça, Deus tem ajudado, mas as pessoas estão com o olho tão cobiçante que não tem olhos para enxergar e agradecer aquilo que tem no dia de hoje, né? E tem aquele ditado que não é versículo bíblico assim, ó, eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então é fundamental que a gente possa ter um coração agradecido mesmo diante das dificuldades. Não sei se você é de acordo comigo, né? Mas é fundamental, quiser dizer amém, quiser levantar a mão, fica à vontade. Por quê? É fundamental que a gente possa ter um coração agradecido. A gula não é somente gula na questão de alimentação, não. Né? Vamos olhar aqui rapidinho. Como diziam nossos avós, a pressa é a inimiga da perfeição. Para evitar essa falha, as dicas são, olha só as dicas. Desenvolva a paciência, né? Esse é um tema que, se a gente fosse falar de paciência aqui, a gente ia gastar no mínimo 1 hora e alguma coisa, ou mais um pouquinho. Por quê? Porque a paciência é algo que no dia de hoje não existe. São muitos projetos, são muitas coisas para ser feitas. Eu quero te dar já um conselho à luz da palavra de Deus, né? Deus
que nós servimos é um Deus paciente, é um Deus benigno, é um Deus longânimo, né? A misericórdia dele nos se renova a cada manhã. Então, assim, se nós vamos aprender à luz da palavra de Deus, Deus trabalha devagar, devagarinho. Por quê? Porque ele trabalha fazendo a base da estrutura da nossa alma. Porque quando vem a tempestade, e eu quero já te falar, a tempestade vem para todo mundo. Como é que a Bíblia fala? Lembra do teu Criador no dia do dia mal, né? No dia da tua mocidade, antes que venha o dia mal. Nós estamos vendo um período de evangelho triunfalista que não se fala mais de dias maus. Todo ser humano afronta o período buio, o período de dark, né? Dark time, pode falar assim, períodos, tempos de escuridão. E não necessariamente são guiados pelo pecado. Às vezes são circunstâncias que acontecem na minha, na tua vida desfavoráveis, e não significa necessariamente que Deus esteja fora dessa circunstância. Não. Às vezes Deus permite o deserto para nos modelar. Se nós formos ver a luz da palavra de Deus, os maiores homens de Deus aí que fez milagre, todos passaram pelo deserto. João Batista, Elias, entendeu? Davi afrontou seus desertos, as suas batalhas, e tantos outros. Eliseu, né? Pedro, Paulo, e tantos outros apóstolos todos passaram por desertos. Não deserto propriamente dito, né? Mas desertos, dificuldades, naufrágios, dados como mortos, apedrejados, perseguidos, maltratados, injuriados e às vezes até mortos, né? Porque o único que morreu de velhice foi João, na ilha de Patmos. Todos os outros foram perseguidos e mortos. Então, são desertos que às vezes nós não entendemos, mas são necessários para que Deus possa estar desenvolvendo aquilo que Ele tem para mim, para a tua vida. Eu não sei se você está entendendo o sugo da questão, mas certamente o Espírito está falando contigo. Então, descansa no Senhor, né? Aqui ele falou aqui, o sucesso demora, dá trabalho e dói, mas dói menos que o trabalho. Dói menos e dá menos trabalho do que o fracasso. Como diriam nossos avós, né? A pressa migra para a exceção. Para evitar essa falha, as dicas são: desenvolva a paciência, aproveite o tempo de espera para se preparar e adquirir ferramentas. Meu Deus, isso aqui é lindo, né? Quais são as ferramentas necessárias para o teu sucesso? Quais são as ferramentas necessárias para que a bênção de Deus possa se estabelecer na tua casa? Quais são as ferramentas necessárias para que a bênção de Deus possa se estabelecer no seu relacionamento conjugal? Quais são as ferramentas necessárias para que Deus possa abençoar você na área econômica, na área trabalhista, na área pessoal, na área social, nos relacionamentos, em todos os aspectos, dentro da igreja, na área ministerial, na área desenvolvendo o projeto a qual o Espírito Santo tem colocado na tua alma. A pergunta é: quais são as ferramentas necessárias? Né? Aproveite o tempo de espera. Às vezes, pastor, mas eu não estou conseguindo ver nada, eu não estou conseguindo nada. No tempo de espera, prepare para adquirir ferramentas. Né? Lembre que a direção correta é mais importante que a velocidade. Tem muita gente andando aí a 520 por hora, mas aí o que acontece? Andando a 520 por hora numa estrada tortuosa. Andando a 650, pegando um voo rumo a um lugar desconhecido, com pessoa desconhecida, com circunstâncias desconhecidas. Por quê? O que a Bíblia fala? Né? Há caminhos para o homem que parece direito, mas no final é caminho de morte. Às vezes nós sabemos, estamos correndo versus o fracasso. Então tem aquela chamada lei da inércia, né? Um corpo em movimento continua em movimento. Então, depois que esse corpo é lançado, se ele não para ele retroceder, ele vai continuar em declínio. O corpo em movimento não para. Jogou o corpo no universo, ele vai indo verso a direção a qual foi determinada. Então, se a tua vida está indo verso o rumo que as coisas estão andando de mal a pior, é fundamental que nós possamos dar um stop, um break, né? E fazer uma análise, ter paciência, adquirir ferramentas e pedir a Deus a direção certa. Por quê? Porque quando a vida começa a declinar, o declínio é contínuo. Então, assim, é fundamental que a gente possa ver nessa grande viagem quais são as parcerias que nós vamos fazer, quem são as pessoas que nós vamos colocar do nosso lado, quais são as ferramentas que nós vamos adquirir, né? Lembre-se que a direção correta é mais importante que a velocidade. E outra coisa, combata a ansiedade, né? Combata a ansiedade. Não, pastor, eu estou com meu coração um pouco assim ansioso, eu estou precisando de resposta. Quem é na face da terra que precisa de resposta?
todo ser humano na Terra, eu estou cheio de questionamento, mas agradecendo a cada dia. Eu falo, Deus, tem essa situação. Deus, Pai, essa situação aqui, Pai, coloca tua mão. Pai, várias situações que nós estamos esperando da parte de Deus, uma direção. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos abandonar a ansiedade e outra coisa, não ficar parados. Vamos colocar na mão de Deus. Não, está na mão de Deus, mas também está na nossa. Então, é fundamental que a gente possa desenvolver, adquirir ferramentas e pedir a Deus direção para que possamos também tomar decisões, não rapidamente. Um conselho que eu vou dar meu pessoal, né? Diz que se fosse o conselho bom, vendia, não se dava. Você achar que é bom, você segura para você. Não se toma absolutamente decisão em momento de crise, ou momento de ponto de falta de equilíbrio, de equilíbrio, né? Às vezes a pessoa está nervosa, está ansiosa, está agitada e quer tomar uma decisão. Você tem 99% de chance de errar. Decisões se tomam em momentos de equilíbrio. Estou em alta velocidade, eu tenho que tomar uma direção. Não. Reduz a velocidade, analisa direitinho para onde é que vai, benção ou maldição. Existem dois caminhos, né? Então, analisa direitinho o pré, o pós e o contra a decisão e pede ao Espírito Santo uma direção. Porque se nós formos guiados pelos nossos olhos, né, como foi também Ló, nós vamos olhar para as campinas do Jordão, estaremos andando verso Sodoma e Gomorra. Mas não é essa a direção que Deus quer para a gente. Deus, ele quer nos fazer entender que o que ele tem para mim e para a tua vida é melhor, mesmo que nós fomos guiados verso deserto, mesmo que nós andamos versus a montanha, como foi Abraão. Só tinha pedra, montanha, né? Então, que você e eu, nessa noite, não venhamos a ser guiados pelos nossos olhos. Estamos falando sobre bênção e maldição, mas que o Espírito Santo possa nos dar a direção. Desenvolva a paciência, aproveite o tempo de espera para adquirir ferramentas. Lembre-se que a direção correta é mais importante que a velocidade. E o último para concluir hoje, combata a ansiedade. Diga assim, ó, tenha calma, viu? Pense, analise, reflita, né, com você mesmo, peça a Deus direção, tenha equilíbrio, tenha paciência. E eu termino deixando esse versículo que o apóstolo Paulo falou com Timóteo. Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo ou de temor, mas de quê? De força, de amor. E a terceira opção, que não é menor do que as outras duas, né? Mas é indispensável juntamente com as outras, é equilíbrio, disciplina. Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Existe circunstância que tem que tomar decisão. Vamos sentar, vamos ter equilíbrio, vamos colocar força, vamos amar, mas acima de tudo, vamos ter equilíbrio, vamos ser disciplinados, né? Temos disciplina na nossa vida para que a nossa vida possa caminhar verso a bênção que Deus já estabeleceu para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a lição número 1. E na semana agora, daqui a 2 dias, nós continuaremos falando sobre esta bênção e maldição. Está a você decidir. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. E see you tomorrow na nossa oração. E daqui a 2 dias nós continuaremos o nosso estudo. Um dia estudo, o outro dia oração em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.